Eu vivi o Salmo 123. Sabe aquele salmo muito conhecido? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele tem alguns versículos muito lindos que eu ainda não tinha parado para prestar muita atenção. Mas no testemunho de hoje eu vou contar para você como Deus me fez viver esse salmo. Em alguns versículos específicos ganharam cor diante dos meus olhos, porque eu vivi esses versículos. Então, se você quer saber como foi, fica comigo nesse vídeo, porque você vai ficar impressionado como Deus pode fazer você viver a palavra dele na sua rotina, no seu dia a dia. E é isso que eu quero compartilhar aqui hoje. Então vamos lá. Nesse período eu estava passando por algumas dificuldades financeiras, estava sem trabalhar há algum tempo. A minha família estava nessa situação, né, de a gente estar desempregado. E fazia pouco tempo que eu tinha começado a estagiar em uma empresa. Ganhava uma bolsa bem pouco assim, mal dava para pagar o aluguel de casa. Eu ficava ali, meu Deus, o que é que vai acontecer? Que eu não estou podendo trabalhar porque eu preciso estagiar, precisava desse estágio para poder desenvolver o conhecimento da minha área. E aí foi um período de aperto mesmo que a gente passou. E nesse dia estava faltando coisas em casa, né? Eu só tinha o almoço que eu levava, preparava o meu almoço e levava para o estágio, né, principalmente nos dias que eu tinha curso. Eu fazia um curso durante a manhã e terminava o curso, eu ia diretamente para o estágio e aí eu levava o meu almoço. E aí nesse dia eu estava com fome, porque eu tinha saído de casa, não tinha lanche, não tinha nada para tomar de café da manhã. E eu fiquei ali, meu Deus, eu tô com fome. Se eu comer o meu almoço, eu não vou comer mais nada até chegar em casa. E quando chegar em casa, ainda não vai ter o suficiente, porque tinha assim, aquele principal, mas não tinha mistura, não tinha verdura, coisas que faz a gente comer a comida com mais vontade. E também não tinha dinheiro para comprar. O dinheiro que tinha era certo, era o dinheiro do meu estágio, ainda faltavam uns dias para receber e não tinha outras formas naqueles dias de comprar aquele suprimento que estava faltando de complementar na nossa casa. O que tinha acontecido também, eu tinha tido um desentendimento com uma pessoa do meu convívio familiar e essa pessoa ela acabou, no momento ali dos ânimos aflorados, acabou quebrando o celular dela e aí depois ficou dizendo assim, eu vou pedir emprestado a fulano para ajeitar o celular. E aí eu tava também um pouco chateada com essa situação e eu fiquei orando ali durante o percurso em que acabou o curso. Eu fiquei ali, Senhor, e agora? Vou para casa, eu não queria ir para casa, o curso nesse dia terminou um pouco mais cedo. E aí eu fiquei na dúvida se eu ia para casa ou se eu ia direto pro trabalho, mas chegasse no trabalho ia chegar muito cedo, era assim umas 10 e pouca da manhã, e eu só começava a trabalhar mesmo lá no estágio por volta de 1 da tarde. E aí eu fiquei na dúvida para onde eu ia, e quando eu saí do curso eu fiquei ali na frente, né, do local onde eu tinha esse curso, sem saber o que é que eu fazia. E aí eu dei alguns passos em direção a ir para minha casa, mas em algum ponto ali eu mudei a minha direção. Foi como se eu sentisse algo me puxando assim para me mudar de direção e eu não ir para casa. E aí eu simplesmente mudei. Eu ia caminhando ali e de repente eu mudei, dei um giro e comecei a ir para outro lugar onde tinha a parada de ônibus. E aí eu fiquei lá esperando o ônibus. Assim que eu cheguei na parada de ônibus, passou o ônibus que eu pegava para ir para o trabalho. E eu já entrei no ônibus e eu digo, vou assim mesmo, vou cedo mesmo. Qualquer coisa eu dou um jeito de ficar lá descansando num localzinho enquanto dá o meu horário. E aí o que aconteceu foi, eu só tinha a passagem de ônibus nesse dia de ir para o trabalho e de voltar. E eu só tinha o almoço de comida para eu comer. E eu lembro que eu desci do ônibus, eu resolvi descer no centro da cidade e ficar por ali um tempo até chegar perto da hora de ir trabalhar e de lá eu ia caminhando, era um pouquinho distante, mas dava para ir caminhando mesmo. E quando eu desci do ônibus eu fiquei orando a Deus, eu disse, Senhor, eu tô com fome, eu queria comer, tô com muita fome, que eu não tomei café. E ainda tá cedo, a hora do almoço ainda vai demorar. Mas se eu comer o meu almoço, aí eu vou ficar o resto do dia sem comer. E quando eu chegar em casa, eu não sei como é que vai ser.
E aí eu fiquei olhando pro chão assim e pedindo a Deus, Senhor, me ajuda a achar R$ 1 aqui caído no chão. Porque tem umas lanchonetezinhas que vendem uns salgados de R$ 1. Eu comer um salgado daquele ali já me dá um alívio para eu poder esperar até a hora do almoço. E eu fiquei caminhando e olhando pro chão, porque já tinha acontecido disso, de eu receber a graça de Deus de achar um dinheiro no chão e servir justamente para eu tomar café em algum outro dia na minha história, né? E aí eu fiquei olhando, não achei. E aí veio assim para que eu parasse em um determinado lugar e ficasse ali sentada esperando a hora de poder ir trabalhar. E aí lá no centro da cidade tem uma lagoa muito linda e foi reformada, fizeram uns gramados, tipo um parque, uma praça gigante. E aí eu resolvi me sentar ali naquela grama. E sentei na grama e fiquei ali orando, conversando com Deus. Daqui a pouco foi batendo um sono. E aí eu botei a minha bolsa assim de travesseiro e deitei ali, né, naquela grama no meio da rua. Mas é um local bem legal de ficar assim. As pessoas gostam de ficar com as crianças, rodar de bicicleta. E aí eu fiquei, deitei, dei um cochilo ali, acho de uma meia hora, 40 minutos por aí. Depois eu acordei com o meu despertador tocando, já perto da hora de poder ir pro trabalho, né? E aí eu levantei e fui para o trabalho. Quando eu cheguei no trabalho, aconteceu a primeira coisa que me chamou a atenção, né? Eu abri a geladeira do trabalho para guardar o meu almoço. E aí, o que aconteceu? Assim que eu abri a geladeira, tinha um bolo lá e tinha uns salgados que nesse meu trabalho, eles davam algumas aulas nos sábados. E aí, quando tinha encerramento das turmas, sempre era feito uma celebraçãozinha, né, para encerrar ali aquele período de curso que os alunos tinham. E o que não era consumido, geralmente ficava ali na geladeira e nós que éramos funcionários lá do escritório, a gente podia comer durante a semana, aquele bolo, aqueles salgados. E aí a primeira coisa que veio assim quando eu abri a geladeira que eu vi aquele bolo, eu senti Deus falando assim, olha, você estava me pedindo R$ 1 para comer um salgado e ficou lá deitada, né? Sendo que eu já tinha preparado aqui alguma coisa para você comer, né? E aí eu, nossa Deus, como o Senhor é lindo, né? Na hora eu nem me importei assim com a questão da comida, porque eu já tinha dormido, já tinha meio que passado ali aquela fome. Aí depois eu fui me organizar e tal, começar o trabalho, aí fui almoçar, né? E passou essa situação. E durante a caminhada que eu estava fazendo, indo para esse local, que era o centro da cidade, eu fiquei ali, na minha indignação com o que tinha acontecido anteriormente com a pessoa que eu tinha me desentendido. Eu fiquei ali, meu Deus, né? A gente conversando com Deus e ao mesmo tempo meio que brigando ali. O que a gente não pode falar muitas vezes para as pessoas, a gente vai desabafar com Deus. E aí eu fiquei ali, Senhor, essa pessoa fez isso, fez aquilo, ainda vai dizer que vai pedir emprestado para poder ajeitar o celular, sendo que tá faltando coisa em casa pra gente comer, né? E essa pessoa tá mais preocupada com o celular do que com o que tá faltando de comida, porque não vai pedir emprestado para comprar as coisas que tá faltando em casa. Eu fiquei ali na indignação, falando para Deus isso. E deixei passar, né? Daí seguiu-se essa situação em que eu me sentei lá naquele local e fiquei ali descansando um pouco antes de trabalhar. Mas eu lembro que eu fiz esses questionamentos para Deus, esse desabafo ali, naquele momento. E aí, depois que eu comecei a trabalhar, seguiu-se o dia, trabalhei, depois peguei as minhas coisas na hora de ir embora, vim para casa. E quando eu cheguei em casa, aconteceu a segunda forma que Deus ministrou muito forte naquele dia. Cheguei em casa, né, já mais tranquila, já não estava mais tão chateada com a situação e tudo. E aí, quando eu cheguei, eu já fiquei pensando, Senhor, e agora? O que é que vai ser agora à noite? O que é que a gente vai jantar? Né? A gente acho que tinha um pacote de cuscuz e um arroz, eu acho. Assim, de compra no armário. Mas não tinha proteína, não tinha carne, não tinha nada para comer. Não tinha verdura. Só o que tinha nesse dia era isso. E aí, o que aconteceu? Assim que eu entrei em casa, quando eu entrei, que eu abri, né, ali a porta, fui entrando, eu vi o fogão cheio de panelas. E aí eu olhei e digo, ué, tanta panela é essa no fogão?
E aí eu já entrei, guardei minhas coisas e aí eu vim pro fogão. Quando eu fui olhar no fogão, em uma das panelas, estava tampada as panelas, tinha um papel. E aí eu olhei pro papel e nesse papel tava anotado de caneta S23. Eu não entendi na hora. S23, o que quer dizer isso? Peguei aquele papel, S23, S23. Aí abri as panelas e quando eu fui abrindo as panelas, fui vendo tudo que estava pronto ali. Tinha comida pro almoço já pro outro dia, tinha sopa que eu gosto demais para eu jantar. Então já estava pronta ali, tanto a janta como o meu almoço do outro dia e já tinha de tudo, né? A comida muito gostosa, muito cheirosa, com carne, com tudo ali. E eu, meu Deus, o que aconteceu? Eu saí de casa, não tinha praticamente nada. E quando eu chego, tá um banquete desse preparado, né? Fiquei ali sem entender e ao mesmo tempo com aquele papelzinho na mão. E aí eu fui pro quarto. E quando eu fui pro quarto, eu vi a Bíblia. Aí quando eu vi a Bíblia, bateu na hora, né? O Senhor me lembrou, Salmo 23. Aí eu, S23, será que é Salmo 23? E aí eu fui abrir a Bíblia. Então, vou ler com você o que diz o Salmo 23. Talvez você conheça, assim como eu já conhecia. Mas esse Salmo, ele só ganhou vida para mim nesse dia. Porque eu vivi exatamente algumas coisas que esse Salmo, ele fala. Diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essa palavra, ela fala justamente do suprimento, né? Algumas interpretações falam com relação ao suprimento daquilo que nos falta e que o Senhor vem com providência para nos suprir. Mas o principal sentido desse versículo é: se eu tenho o Senhor na minha vida, então eu já tenho de tudo. Tudo que eu preciso, o Senhor vai suprir. Porque o que mais importa na minha vida é ter a presença de Deus. Esse é o sentido principal da palavra no original, né? Mas é falado muito desse versículo como o Senhor que provê a nossa vida, principalmente no lado material, né? No momento que eu estava vivendo, o que estava me faltando era nessa área material. E quando o Senhor me ministrou no meu coração esse versículo, eu digo, meu Deus, eu aqui preocupado com o que estava faltando quando eu saio de casa e quando eu volto, tá um banquete desse preparado, que eu nem sei de onde veio, mas está aqui, né? E o Senhor está me falando, olha, não se preocupa, eu tô na tua vida, então o que você precisa eu vou suprir, né? Foi o que Deus falou comigo nesse primeiro versículo. O segundo versículo diz assim: ele me faz descansar em pastos verdejantes e me leva às águas tranquilas. E se você chegou pela primeira vez aqui no canal através desse vídeo, seja muito bem-vindo. Meu nome é Jane e nesse canal eu compartilho testemunhos, experiências do meu dia a dia, palavras de fé, de motivação. Na minha busca por crescimento espiritual, pessoal, profissional, eu tenho aprendido muitas coisas com o Senhor e durante o dia, né, na minha busca por conhecimento, eu quero compartilhar aqui, através desse canal, documentar a minha jornada. Então, se você tem interesse nesses assuntos, já se inscreve aqui no canal para você não perder os próximos, porque eu sei que algum vídeo vai edificar a sua vida de alguma forma. Outras versões diz assim, que ele me leva às águas de descanso. E aí, naquele mesmo instante, o Senhor me lembrou que naquele dia de manhã, ele me fez mudar de rota, fazer um percurso e um trajeto que eu não tinha pensado em fazer. Porque eu pensei em ir para casa, passar aquele tempo que faltava em casa para depois ir para o trabalho. Mas eu pensei, eu só tenho a passagem de ida e volta, não tenho de amanhã. E aí, se eu for para casa, eu vou gastar a passagem, vou ficar sem passagem para voltar. Então, e agora, Deus? E naquele momento, Deus me fez mudar de direção e ir direto para o trabalho, embora eu parasse no meio do caminho ali, né, para ter essa pausa, mas dava para ir caminhando, então não ia ter esse prejuízo. Ele mudou o meu percurso para que eu vivesse esse versículo, porque ele me levou a um lugar de pastos verdejantes, que era onde eu estava deitada lá, e me levou a estar de lado das águas de descanso, das águas tranquilas, porque aquele ambiente era isso que transmitia, né? Eu estava deitada num gramado verde, muito gostoso de se estar, ao lado de uma lagoa, que tinha lá até uma fontezinha que ficava derramando, você ficava ali ouvindo aquela água, que traz uma tranquilidade, traz uma paz. Então o Senhor me fez viver isso naquele mesmo dia. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Então, Ele me guiou ali. Eu não tinha planejado viver aquilo naquele dia. Eu ia seguir a minha rotina diária de ir para o curso, depois do curso, ir pegar o ônibus, ir para o trabalho, trabalhar e voltar para casa. Mas naquele dia o Senhor resolveu que o percurso deveria ser diferente, porque Ele queria falar comigo através dessa palavra.
Continua dizendo: ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois tu, Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Naquele momento que eu estava ali deitada, eu fiquei pensando: ai Deus, eu queria dar um cochilinho aqui, mas será que não é perigoso dormir aqui com essa bolsa, né? Deus o livre, acontecer alguma coisa aqui, alguém vir querer assaltar. Mas naquele mesmo momento o Senhor ministrou: confia, eu tô aqui, tô cuidando. Então ele me lembrou disso também. E aí eu consegui descansar e até dormir ali um tempinho. E continua dizendo assim: preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enche-me o meu copo até derramar. Essa palavra fala justamente do banquete que estava preparado para mim. E tinha sido justamente essa pessoa que eu tinha me desentendido, né, no dia anterior, que tinha feito isso. Aquela oração que eu fiz de desabafo para Deus, dizendo: Senhor, a pessoa fez isso lá e ainda vai pedir emprestado para ajeitar celular. E faltando coisas em casa. Deus tinha movido o coração da pessoa para fazer justamente aquilo que eu falei para Deus. Ela foi lá pedir emprestado, mas foi para comprar as coisas que estavam faltando em casa. E não só comprou, como preparou a comida. E deixou ainda esse recadinho para mim. E depois eu até perguntei para ela: por que você fez isso? Por que você anotou isso? E a pessoa disse: eu não sei, eu só senti que eu tinha que anotar isso. Olha como Deus faz, né? Aquela pessoa que antes eu tinha me desentendido, Deus usou para não só suprir aquilo que estava faltando, fazendo a pessoa rever aquilo que ela mesma tinha pensado de fazer, como também para responder aquilo que eu precisava, porque se ela tivesse feito aquilo ali, a comida e tal, e não tivesse colocado aquele versículo, eu não tinha prestado atenção naquilo que eu tinha vivido naquele dia. Talvez até tivesse, mas Deus ia usar uma outra forma, talvez um pouco mais demorada para eu entender. Mas Deus moveu o coração daquela pessoa para repensar a atitude dela. De certa forma, né, foi uma forma de se desculpar ali da situação que aconteceu. E ao mesmo tempo para responder de uma forma pontual, mesmo sem aquela pessoa nem entender o que estava fazendo. Deus preparou um banquete na presença dos meus inimigos, porque naquele momento aquela pessoa que, apesar de ser da minha família, do meu convívio, não é uma pessoa que eu amo e tal, mas tinha sido uma inimiga minha por desentendimento que a gente teve, né? E Deus fez com que aquela pessoa mesmo fizesse toda essa situação. E aí, certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. Na tua casa, Senhor, morarei todos os dias da minha vida. É como o salmo termina. Mas não termina por aí. No outro dia, eu tinha marcado uma consulta médica. Já fazia mais de 15 dias que eu tinha marcado essa consulta para ir no dia seguinte. E aí eu fui para essa consulta. Passou-se o dia, no outro dia eu fui para essa consulta. Antes de ir para o estágio, eu ia à tarde para o estágio. E eu fui para essa consulta médica. E quando eu cheguei lá na consulta, fiquei lá esperando a minha vez. E teve um momento que eu fui no banheiro tomar água, né? Antes de ser atendida. E demorei um pouquinho ali. Quando eu voltei para a sala de espera, tinha, gente, um banquete preparado naquela sala de espera, né? Um café da manhã completo. Havia uma visita ali de alguns representantes de farmacêuticos, né? Que eles vão oferecer seus produtos para os médicos ali. E naquele dia, especificamente, aqueles representantes, eles levaram um café da manhã pronto para todo mundo ali que estava esperando na consulta. Quando eu entrei, eu vi as pessoas ali, mas não tinha prestado atenção ainda no que estava acontecendo. Minha mente estava bem distante da situação. E aí, depois de uns 2 ou 3 minutos que eu saí do banheiro, a moça, né, que tinha ido lá como representante de farmácia, né, ela começou a falar com a gente que estava na sala de espera, né? Ela disse: gente, muito bom dia, se apresentou, eu sou fulano de tal, representante aqui da farmacêutica tal, e hoje a gente preparou um café da manhã aqui para vocês, então quero convidar vocês a se aproximar, né, e poder usufruir aqui desse momento. E eu, quando eu olhei assim, eu digo: meu Deus, é quando eu olhei a mesa cheia, gente, tinha de tudo, tinha bolo, tinha salgado, tinha suco, tinha refrigerante, várias coisas. E eu olhei, me levantei, né? Fui lá pra me servir no momento. Enquanto eu estava me servindo, o Senhor ministrou no meu coração assim: filha, ontem você me pediu R$1 para comer um salgado. E hoje eu preparei um banquete para você.
coma do que você quiser. E eu fiquei tão emocionada naquele dia, porque eu digo, meu Deus, como o Senhor é lindo. Nem precisava disso, porque só o que o Senhor fez ontem já foi tremendo. E ainda se preocupar em satisfazer um desejo que eu tive ontem, né? Eu pensei em comer um salgado porque era o que eu poderia comprar se eu conseguisse achar R$ 1, né? E eu não achei. Fiquei ali amanhã, consegui segurar até a hora do almoço para poder me alimentar. E hoje eu tinha saído de casa já, tipo, graças a Deus já tinha suprimento, né? Já tinha tido ali as compras de alguns dias já tinham sido feitas. Não precisava mais disso, Senhor. Não precisava. Mas Deus, Ele quis mostrar que Ele supre todas as nossas necessidades. Como diz no Salmo, nada me faltará. Nem mesmo aquilo que for um desejo do seu coração. Quando você faz aquilo que Deus se agrada e quando você está vivendo a intimidade e o relacionamento com Deus, Ele tem prazer de suprir até mesmo os desejos que você tem, menores que sejam. Que para você talvez sejam até assim, motivo de você se envergonhar de pedir para Deus. Não vou incomodar Deus com isso não. Mas Ele tem prazer de suprir. E Ele quis mostrar aquilo para mim. E eu me senti tão importante naquele momento que eu disse, meu Deus, o Senhor fez isso por causa de mim. E eu senti realmente um calor assim no meu coração, como que realmente Deus tinha movido as circunstâncias para satisfazer aquele desejo do meu coração. E não só o desejo, mas para mostrar, olha filha, não acabou. O que eu tenho ainda tem muito mais para você. Enquanto você está preocupada com uma coisinha mínima, olha o que eu preparo aqui para você, né? E essa consulta já tinha 15 dias que estava agendada. Porque justamente no dia que eu fui, foi o dia que foi separado para acontecer isso. Então não é coincidência, gente. Não existe coincidências quando a gente vive uma vida de intimidade com Deus. E o mais lindo é a gente poder perceber o agir de Deus no nosso dia a dia, na nossa rotina. Porque é muito triste quando a gente vive uma vida, muitas vezes religiosa, né? A gente cumpre ali os ritos, cumpre ali as nossas obrigações, mas a gente não tem essa intimidade com Deus, a gente não percebe Deus falando, não percebe Deus agindo. E Deus não quer isso, Ele não quer uma vida em que você faz. Ele quer uma vida onde você seja filha, seja íntima, e através da sua intimidade, do seu relacionamento com Deus, aí sim você vai fazer as suas ações, você vai ter seus rituais ali de rotina diária, de oração, de adoração, de ir para o culto, de ir para a igreja, de louvar a Deus em comunidade, mas não por cumprir uma tabela, cumprir uma agenda, e sim porque você entende que o seu relacionamento, que é a base de tudo isso, lhe capacita a viver esses outros momentos, né? E é isso que eu quero transmitir aqui no meu canal. Que você precisa aprender a viver o seu relacionamento com Deus no seu dia a dia, enquanto você limpa a sua casa, enquanto você trabalha, enquanto você estuda, enquanto você dorme, enquanto você descansa. A palavra de Deus diz que o Senhor dá aos seus amados enquanto descansam. Muitas vezes você está dormindo, descansando, e Deus está fazendo as coisas acontecer, sem você perceber. E quando você acorda, tá ali tudo preparado, como aconteceu comigo nesse dia. Então é no dia a dia. Não espere viver experiências sobrenaturais com Deus, enormes, magníficas, né? Aquela coisa. Sim, a gente tem que ter expectativa de viver esses momentos. Mas Deus quer que você aprenda a desfrutar da presença dEle, a enxergar a maneira que Ele fala com você no seu dia a dia. Enquanto você vive a sua rotina comum do lar, você perceber o agir e o manifestar de Deus na sua vida. Amém? Então, se esse vídeo edificou sua vida, eu vou pedir que você curta, que você comente aqui se você já viveu alguma experiência assim, na sua rotina, no seu dia a dia, mas que você percebeu que Deus estava movendo as coisas a seu favor para falar especificamente com você, porque foi o que eu senti naquele dia. Não só naquele dia, mas nos 2 dias, né, que aconteceu essas coisas. E eu vou ficar muito feliz de saber as suas experiências, porque a gente se ajuda, a gente edifica a fé um do outro quando a gente compartilha essas experiências.
Então curte, se inscreva aqui no canal para você não perder os próximos vídeos. Tenho certeza que em algum vídeo você vai ser tocado por Deus de alguma forma. Esse é um objetivo aqui do canal, tá bom? E quando você faz essas ações, você me ajuda a crescer. Meu canal tá no início e cada curtida, cada comentário, cada inscrito que entra aqui para acompanhar essa jornada vai me ajudar, né, nesse crescimento e fazer com que essa palavra chegue a outras pessoas que precisam ouvir essa mensagem. E não se esqueçam, Deus só vai te colocar em um novo nível quando você for fiel no pouco que Ele já tem te confiado.